Olá, boa tarde, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre autismo e praxia, né? Praxia e autismo. Tudo bom, meninas? Tudo bom? E a gente vai bater um papo junto com a Ana Luísa Andreotti, que acabou de entrar. Minha luz tá um pouco ruim aqui, eu tava tentando ajustar, mas tá difícil. Então vamos começar assim. Ô Ana, me chama, pede para entrar, para eu te aceitar. Você sabe fazer isso? Que eu não tô conseguindo te chamar. Isto. Acho Oi, que foi. Ana. Tudo A hora que jóia? você estava Oi. pedindo para eu te chamar, eu já tinha te chamado. Falei, Eu gente, eu sou falei, muito será que eu atrapalhada. fiz Tava aqui, errado? tá certo. Eu tava tentando te chamar, não tava conseguindo. Tudo bem? Tudo bom, Ana? Tudo jóia? Tá Eu conseguindo me tava. ouvir? Eu vou aumentar só um pouquinho, que eu acho que para mim tá baixo. Tá Pronto. baixo aqui? Ai, pera, Melhorou. agora foi. Melhorou. Vai lá. Melhorou? Melhorou. Tá Então ótimo. pronto. Vamos lá. Vamos lá, eu tava falando, falei só o nome da live, né? Praxia e autismo, que a gente vai conversar um pouquinho hoje. E a Ana vai, né? Nós vamos bater um papo e nós vamos falar um pouco primeiro do que é praxia, né, Ana, para as pessoas que estão Isso. chegando entenderem, e depois um pouco das particularidades disso no autismo, né? Que é uma questão que, enfim, passa muito por essas crianças, né? É uma dificuldade que a gente vê muito e que eu acho que o Aham. conhecimento é maior, mas a gente ainda tem, enfim, precisa falar mais, a gente ainda tem pouco. Oi, Andressa. Andressa é uma fono querida que trabalhou comigo. Tudo Ah, é. bom? Oi. É a Ana. E aí ficou todo mundo enlouquecido, perguntando se a gente ia salvar a live. E a Pois é, eu gente. recebi muita mensagem. Olha a nossa responsabilidade de saber gravar esse negócio. Exatamente. Aí eu falei pra Ana que eu vou terminar 5 minutinhos antes para não me atrapalhar com a gravação, tá bom? Embora hoje seja feriado, tem bastante gente trabalhando, né? Tem. Então, Muita é gente feriado em vai, São Paulo, né? que vai conseguir assistir depois, né? Eu Isso. vou começar apresentando a Ana formalmente, para todo mundo, né, que está aqui e não conhece a Ana, e enfim, e nas outras eu já me apresentei, então tá tudo certo. A Ana Luísa é terapeuta ocupacional, né, infantil, e ela é mestre e doutora em psicologia escolar e do desenvolvimento pela USP. Tem a certificação internacional em integração sensorial de ERS e curso com práticas supervisionadas em praxis com a Teresa May Benson, né, que é uma grande referência na área de Nesse tema, né? praxia, nesse tema que nós vamos falar hoje, praxia autismo, né, uma grande referência. E é isso. E a Ana, na verdade, é uma pessoa muito querida, apresentando menos formalmente, uma super terapeuta e uma grande professora para quase todo mundo que está nesse Ah, mundo da imagino. integração sensorial. Sim, a Ana Ah, começou a se interessar por esse tema quando ele ainda era pouquíssimo popular, digamos assim, aqui no Brasil, né, Ana? Então você tem um caminho aí também para dividir com eu a acho que a gente. gente tem boas referências, né? Eu acho que a Tina, a Maria Cristina de Oliveira, é uma Sim, grande sim, referência nossa, né, para sim, Praxis. E eu sim. brinco que a nossa, pelo menos o meu, mas eu acho que a gente pode falar, né, por nós duas, o nosso atendimento, o nosso olhar para a Praxis, ele é um antes de Teresa May Benson e outro depois, Muito, né? Ela fez muita muito. diferença, a formação dela tem Uhum. feito, né? Porque ela tem vindo bastante para o Brasil, a Associação Brasileira tem trazido. Então, eu acho que é uma formação super importante na nossa área, que fez muita diferença nos nossos estudos, nas nossas pesquisas, né? E a praxis, né, Ana, é um tema que, sendo terapeutas ocupacionais, a gente estuda desde a formação. Né? Eu estava até Exato. curiosamente esses dias aqui na casa da minha mãe achando os cadernos e eu lá colocando uma questão de praxia no estágio de faculdade. Eu pensei, eu nem sabia o que era isso, eu acho. Não, Mas nem assim, eu. E é é muito um tema próprio da que, TO, né? Da terapia mas que a ocupacional, eu acho, de gente formação. Isso, mas que eu acho que é isso que você falou, a gente vai refinando esse olhar, né? Trabalhando também com essas Uhum. populações. Ô, Ana, como a gente tem um tempo mais curto,
Eu vou começar então fazendo as perguntas já, e aí se você quiser se apresentar, tá bom? De alguma outra forma, você Não, eu emenda acho que a na gente pode. pergunta. Eu só quero agradecer, né? A gente poder fazer esse bate-papo. A gente começou um bate-papo lá no Prematuros, né? BR, Sim, falando sobre as particularidades, né, do processamento sensorial. Agora a gente está falando um pouco de praxis. Então, eu acho que tudo isso é muito, muito enriquecedor. E eu estou super sim. feliz. Obrigada, viu? Obrigada a você, Ana, por ter aceitado. Então, eu queria começar perguntando o básico, que é assim, o que que é praxia, principalmente para os pais que estão aqui, ou para outros profissionais, né, da saúde, mas que não são terapeutas ocupacionais, né? O que que é praxis e para que que ela serve, Ana, na nossa vida? Por que que ela é importante? Eu acho que quando a gente fala de praxis, a gente tem que lembrar sempre, fazer uma referência sempre da nossa interação com o mundo físico, né? Do nosso corpo, vamos pensar nas crianças, no bebê, porque começa bem de cedinho, e essa interação do corpo no brincar, nas atividades de vida diária, no dia a dia, no que seja, mas com o mundo físico, com os objetos. E eu acho que a praxis, ela nos remete muito à TO e aos nossos estudos, porque Piaget lá atrás já falava também muito disso, né? Dessa construção do real, Uhum, né, a partir de uma interação assim, com as propriedades realmente dos objetos. Então, as ações motoras que envolvem o desenvolvimento da praxis, elas são ações significativas. Elas são ações motoras em que a gente pode, em que o bebê, a criança pequena, já ela consegue organizar num processo de conceber uma ideia, né, que a gente chama de ideação motora, não sei se a gente fica usando muito termo técnico, mas, a né, gente vai tentando traduzir, né? tentando traduzir isso, então, de conceber uma ideia, o que eu faço nesse espaço, o Uhum, que eu faço com esses objetos, planejar, então, eu quero brincar com um objeto, eu quero brincar com uma colher, então, como eu vou brincar com essa colher, e a execução motora, que é o ato propriamente dito de interação com esses objetos, né? Então, a uhum, gente tem aí essa interação, essas experiências do corpo no ambiente e do corpo se relacionando com os objetos. Eu sempre converso com os pais para eles entenderem de uma forma assim bem prática de que a gente não nasce com praxis nem predisposto. A praxis é um processo de desenvolvimento e depende dessas experiências sensoriais que a gente tem uhum. no dia a dia, né? Que começa bem bebezinho. E então a gente nasce, na verdade, com predisposição para os marcos motores. Então a gente aprende a pegar, a gente aprende a rolar, sentar, andar, correr. Todo o resto é aprendido, principalmente Uhum, com o significado, né? Que a gente sempre brinca. A gente vai correr para onde? A gente vai correr atrás de quem, né? Vai uhum, brincar de pega-pega, vai passar um obstáculo, vai passar por cima, vai passar por baixo, né? Eu vou aprender a pegar uma colher, mas eu vou pegar e hoje eu vou exercer a função dessa colher, mas eu posso fazer uhum, outras coisas com essa colher. Eu posso encher um balde, eu posso encher alguma coisa de água, eu posso equilibrar um objeto com a colher. Então, de uhum. quantas formas eu consigo me relacionar com esse objeto? E isso é super importante porque é exatamente isso, né? A criança vai aprendendo a usar o corpo dela de uma forma eficiente e com muita variedade. E a gente Uhum. vai ver isso lá na frente, né? Como que a criança aprende a escovar o dente, como que ela aprende a comer, a usar o talher, a se vestir. Tudo é praxis, tudo isso é praxis, né? Eu acho que a gente pode dar a ideia também na hora do brincar, né? Não sei se está ficando claro, mas na hora de Eu acho que tá, brincar, sim. de você usar um objeto, vamos supor, uma criança que está brincando com um balde. Quais são as possibilidades? Você postou super lindo aquele videozinho foi o Antônio, né? Uhum. Com o pano. Então, quais são as possibilidades que eu consigo me Um objeto. relacionar com esse objeto, né? Eu posso encher esse balde, eu posso pôr na cabeça, eu posso entrar nesse balde. Ou com o Uhum. próprio corpo, né? Às vezes as crianças chegam lá no consultório e os pais falam para mim assim: ah, não, mas ele pula, ele anda, ele é super ágil. E aí você vê aquela sala cheia de possibilidades, né? De aqueles balanços, aquelas coisas, e a criança fica olhando e não.
Não Paralisada. consegue, paralisado, ou então ela anda. Mas Uhum, essa exploração, vou rolar, vou engatinhar, vou passar por cima, vou passar por baixo, eu vou usar o meu corpo de uma forma eficiente, com ritmo, com sequência, uhum. planejando esses movimentos, não acontece, né? Ou fica O muito restrito, né, Ana? Fica numa fica muito mesma ação, restrito. né? Que é uma coisa que a gente Fica na vê mesma também. ação o tempo todo. Eu vou dar o exemplo mais para frente, quando a gente falar dos autistas, mas são ações motoras muito restritas, né? Uhum. Então, por isso que ela é necessário, o desenvolvimento da praxis ele é extremamente necessário, sobretudo na interação e na vivência das experiências sensoriais. Tá bom. Na verdade, a base do aprendizado para tudo, né, Ana, vai vir daí, se a gente pensar, né? Então, quando a gente fala também por que é Exatamente. importante, a gente vai ver, a Ana vai falar mais para frente, mas a gente vai ver que afeta até questões, desde questões cognitivas, não por um déficit cognitivo, né, mas por uma questão de vivência, até questões de comportamento, né, que eu acho que a gente vai falar mais para De frente. Então, rigidez, exatamente. Exatamente. porque a praxis interfere em absolutamente o corpo, né? Interfere em todas as nossas habilidades adquiridas na infância, né? Isso. A praxis, na verdade, ela é a base de construção do desenvolvimento do pensamento da criança, né? A Uhum, partir do momento que eu sei me relacionar com os objetos, a partir do momento que o meu corpo é eficaz nessa exploração, né, e eu consigo uhum, entrar nessa variedade de exploração, eu consigo, por exemplo, ter uma estrutura simbólica mais rica, né? E poder uhum, brincar de faz de conta. Eu consigo ter flexibilidade e isso evoluir para funções superiores, mais sofisticadas lá na frente, como a flexibilidade cognitiva, que é uma função uhum, executiva. E aonde uhum. que começa isso? Lá No atrás, na hora que o bebezinho, né? bebê está explorando o próprio corpo. Né? Uhum. Então, eu acho que, na verdade, a gente tem que falar de duas coisas. Como que começa a praxis? Né? Como que começa esse desenvolvimento? Esse desenvolvimento, as fundações do desenvolvimento da praxis, na verdade, são os nossos sentidos. A Ana já Então, está emendou a segunda pergunta, que é, já, não é, já, vambora, é isso mesmo, né? Que a gente vai falar, né, do que o bebezinho, do que a criança precisa, né? Que informações ela precisa para desenvolver essa praxis, né? Assim, isso. eu Se é acho que é tão isso que você está importante, né? Se a começando. gente está Uhum, falando aqui para os pais, né? Que é um termo que se ouve muito pouco, mas que se usa tanto, está tão presente no nosso uhum, dia a dia. O que que a gente precisa para desenvolver a praxis? A gente uhum, precisa dos nossos sistemas sensoriais trabalhando desde pequenininho. Então, desde bebezinho, quando o bebê põe a mãozinha na boca, quando ele balbucia, quando ele põe a mão na mãe, no pai, quando ele brinca com o próprio pé, ele está conhecendo o corpo, mas na verdade, também, sob o olhar da integração sensorial, ele está percebendo diferentes sentidos, né? Ele está ouvindo, ele está vendo, ele está experimentando, ele está tocando texturas diferentes. E uhum, tudo isso, todas as informações promovem o desenvolvimento desses sistemas, né? Da uhum. comunicação desses sistemas e da discriminação dessas informações. Né? Então, o que, que é grande, o que, que é pequeno, né? A criança maiorzinha, quando ela começa a se relacionar com os objetos, ela tem essa possibilidade de ir aguçando, né? De ir sofisticando essa discriminação, Essa né? exploração. Essa exploração, porque ela vai, na verdade, integrar esses sentidos, né? Quanto mais atenta eu tô, quanto maior a minha exploração, maior o número de sentidos que eu uso, né? Uhum, Até a gente, uhum, adulto, se a gente está super atento numa aula, você está escrevendo, você está olhando, bobeando, você está falando alto, né? Você está uhum. recrutando o que você pode para poder aprender e se desenvolver. E no bebê é a mesma coisa, na criança pequena, ele vai atrás de um cesto, né, cheio de brinquedo, ele vai se deslocar. Então você tem o Sim, movimento, ele vai sim. planejar e ver como que ele vai arrancar aqueles objetos de dentro desse balde, ou de dentro dessa cesta, de dentro dessa gaveta, né, da mãe, a gaveta de Tupperware, o armário cheio de Tupperware que criança adora. E ela Uhum. ali, ela vai recrutando esses sistemas sensoriais e vai trabalhando. O que que é grande, o que que é pequeno, o que que cabe aqui, o que que é leve, o que que é pesado, quente, frio, todas essas sensações que requer visão, audição,
paladar, a criança põe muitas coisas na boca, aí ela já vai bater, ela vai ver se faz barulho, né? E ela vai integrando essas informações e se relacionando com o ambiente e com os objetos. É isso que são as fundações para o desenvolvimento da praxis, né? Ana, e a gente fala muito, né, nessa questão do desenvolvimento da praxis, que não é também, você falou até, deu o exemplo da criança, né, que os pais chegam e falam que a criança brinca, pula, corre, que é super ágil, e aí quando vem para avaliação a gente tem uma visão um pouco diferente, né? Uhum. Uma coisa que a gente observa, que eu queria que você falasse um pouquinho dentro dessa segunda pergunta, é que também não é, e até da primeira, não é só o que a criança faz, né, Ana? Exatamente. Mas Quando a é gente como ela faz e com que qualidade ela faz, né? nosso olhar, né, da avaliação da praxis, da avaliação dessa interação da criança com o ambiente, a gente está olhando não só para o uso dos sistemas sensoriais, então eles têm que Uhum, trabalhar de uma forma íntegra, mas, como o uhum. Dinher sempre falou, como um time, com uma forma integrada. E isso é que vai possibilitar a qualidade e o significado da interação dessa criança nas suas ações motoras. Então, na verdade, quando a gente observa essas crianças, a gente está observando justamente isso. Ah, ele subiu no balanço. Mas como que Uhum. ele subiu nesse balanço? Ele conseguiu, primeiro, ele conseguiu perceber que isso é um balanço, né? Então vamos pensar a plataforma. Porque um detalhe muito importante que eu não falei da praxis é que todo esse desenvolvimento possibilita a criança idealizar e planejar movimentos que não são familiares, com novidade. Então, você apresenta, por exemplo, um balanço que é uma tábua, né, uma Que ela plataforma. nunca foi, né? Digamos Nunca assim. viu, nunca viu. Mas ela tem experiências passadas, né, de como sentar, de como segurar, o que balança, como que eu organizo o meu corpo para a brincadeira. E aí a gente vai observar como essa criança vai subir no balanço e como que ela vai fazer uso desse balanço. Uhum. Então, muitos pais já devem ter visto crianças pequenininhas, quando vão subir no balanço e quando vão se segurar, ou põe o pé primeiro, ou põe a cabeça, ou ela dá 2, 3 voltinhas até ela achar, não, peraí, é em pé? É sentado? Como que Uhum. eu faço, né? Ah, não, é bumbum, vou sentar, sentei, né? E aí tem crianças também, seu filho balança, meu filho balança, mas você percebe que é na mesma posição, sempre, né? É balançando na mesma direção e ali ele fica, né? E se você observar uma criança em uma pura exploração, num parquinho, numa praça, você vai ver essa crianças de barriga no balanço, em pé no balanço. Ah, eu consigo assim, você consegue assado? Olha como que eu Uhum. faço. Olha, eu pulo mais alto, né? Eu balanço, balanço e pulo. Ai, não, eu vou de barriga, eu giro. Então, isso é praxis, né? É você, a criança conseguir com sucesso idealizar formas diferentes e fazer isso, né? Uma outra coisa também que a gente observa muito, que você levantou, que é interessante, é além da qualidade, é o esforço que a criança Uhum. emprega numa atividade que era para ser mais simples, né? Tá. Então, a gente vê muito discursos assim, as crianças que têm uma dificuldade ou têm problemas com a praxis, seu filho tira a roupa? Tira, ele tira. Tá, mas ele nunca, eu não deixo ele tirar porque ele demora tanto, ele se embola, fica preso na cabeça, ele não sabe se é primeiro um braço, se é primeiro o outro, eu acabo fazendo por ele, né? As mães falam. Na hora de vestir, a mesma coisa. Então, na verdade, ele tem uma habilidade motora íntegra, ele consegue Uhum. realizar essa atividade, mas qual é o esforço que ele emprega nisso, né? Em termos de planejamento motor, né? E de execução, de sequência, né? O que eu visto primeiro, né? Qual é o que se eu ponho o pé, se eu ponho o outro pé, se eu subo, né? Se primeiro é a cuequinha e depois é os shorts, ou Uhum. não, né? Na hora de comer a mesma coisa. Não, meu filho, ele sabe usar o talher, mas ele prefere com a mão. É muito mais fácil, muito mais rápido com a mão, né? Então a gente vai percebendo nesses detalhes que de fato a qualidade e o esforço que a criança emprega, ele é muito mais importante de ser avaliado do que de fato se ele faz ou não aquela atividade, né? A quantidade. Ô, Ana, Isso. e só falando um oi para a Tina, você falou da Tina, a Tina entrou aqui. Então, Ah, oi, entrou? Tina!
querida. A Ana estava aqui falando que você é a nossa referência. É, Ana, e aí a gente vai falar um pouco hoje, um pouco mais em relação ao autismo, né? O que a gente vai trazer não servem só para as crianças com autismo, né? Do ponto de vista Exato. de dificuldade de praxia, porque na verdade a dispraxia ou a dificuldade de praxia, Ana vai falar melhor, ela pode ser vista em crianças, a gente até falou isso, né? Lá atrás, nas outras lives, com crianças prematuras ou com transtorno de processamento sensorial ou com outras síndromes, mas hoje a gente vai falar um pouco mais das particularidades no autismo, né? O que, que a gente vê mais e como é que essa praxis interfere né, em alguns sintomas, digamos assim, em algumas características, né, das crianças com autismo, mas não só para essas crianças, né? E nas crianças com TEA, Ana, o que, que é mais comum a gente observar, né, como dificuldade de praxis, né? Que dificuldades a gente encontra mais, ou então como é que essa praxis está construída, digamos assim, está sendo construída nessas crianças? Você deu exemplo agora de impacto nas AVDs, né? Não só no brincar, mas tem um impacto, na verdade, na interação social que a gente já falou lá atrás. Então, nessas crianças, o que, que é mais comum da gente identificar, que você percebe? Eu acho que tem muitos pontos quando a gente pensa em praxis e autismo, né? Muitos, eu Uhum, acho que são questões realmente centrais para essas crianças que estão dentro do espectro, inclusive as questões de ideação, né? Do que fazer, né, com o meu corpo, do que fazer com esses objetos, como a gente estava conversando aqui, da variedade, da flexibilidade, eu acho que é um ponto central, né, é um cerne uhum. aí de questão da criança com autismo. A gente tem muitos estudos hoje já publicados, né, que as conexões neurológicas dessas crianças, elas funcionam de uma forma diferente, Uhum. justamente para essa função, né? Então eu acho que são duas coisas, quer dizer, várias coisas, mas assim, Várias. várias coisas. Mas o mais importante, começando do começo, eu acho que a gente não pode deixar de falar de modulação, né? Então, assim, se a gente falou que as fundações para o desenvolvimento da praxis é o processamento das sensações de uma forma íntegra, né? Como o meu Uhum. tato está funcionando, o meu movimento, sobretudo, mas também a visão, a audição, a propriocepção, como que é isso na criança dentro do espectro? São crianças que a gente sabe que têm alterações no processamento dessas sensações. Uhum. São crianças que muitas vezes, na grande maioria das vezes, são hiperresponsivas, ou seja, são crianças que reagem de uma forma exacerbada, né, a determinados estímulos e se privam desses estímulos como Dá um forma de exemplo, proteção. Ana, dos Então, por pais. exemplo, né, a gente encontra muitas crianças pequenas com questões de alimentação, que Ah. não gostam de se sujar, não querem usar as mãos para pintar, para ir na areia, para ir na grama, não querem tirar o Uhum. sapato, ou têm preferências muito rígidas em relação à textura das roupas, ao tecido, ao formato dos calçados, ou não usar calçados, né? A gente tem uma variedade muito grande, né, dependendo Uhum. da criança, mas que, na verdade, diz respeito a essa comunicação sensorial que não está funcionando de uma forma adequada, né? De uma forma saudável e confortável para essa criança. Então, eu acho Uhum. que, antes de mais nada, a gente tem que pensar, quando essa criança chega, né, para o tratamento, ou quando os pais observam essa criança no dia a dia, é como ela responde a esses estímulos e qual é a forma da gente deixá-la mais confortável e proporcionar essas experiências. Né? Ela vai precisar experimentar o tato, Uhum. ela vai precisar, ela precisa disso para se desenvolver, né? Uhum. Ela vai precisar experimentar o movimento, ela vai Uhum. precisar usar o corpo dela em posturas que são diferentes. Então, a gente tem um longo caminho para que ela consiga repetir e repetir e variar dentro de uma situação que para ela nem sempre é confortável, né? Uhum. Então, eu acho que tem toda essa construção primeira para a gente poder pensar aí na praxis, né? Como Na questão base. da modulação primeiro.
Exatamente, né? Eu acho que e a gente sabe, né, que quando a gente não tem esse processamento e essas sensações de uma forma organizada, as nossas habilidades motoras e cognitivas, elas caem, né? É muito difícil. Então, a criança tem que estar Uhum, realmente, e isso na criança com autismo é muito importante, né? A gente vê de uma uhum. forma bastante impactante, né? As Bastante sensações para intensa, ela, né, Ana? bastante intenso. Então, eu acho que a primeira coisa é isso. A segunda e não necessariamente é uma ordem, mas eu estou lembrando aqui de Sim, coisas para sim. falar, né? Da gente destacar essas informações para os pais, é, são as ações com significado, né? Então, como eu falei lá no comecinho, né? Uhum, Então, é muito comum também os pais, não, meu filho é super ágil, né? Ele pula pra caramba, ele pula o dia inteiro. Se deixar, nossa, né? Ele super pula, ele dá cambalhota, ele escala móveis, né? Mas assim, ok, que bom, que legal, mas ele recruta muito grupos musculares grande. grandes, ele recruta muito a propriocepção para interagir com o ambiente, né, e com os objetos. E qual é a função, qual é o significado dessa interação, né? Então, são crianças que vão precisar de uma mediação para que ela possa interagir com mais qualidade, com mais significado. Então, a gente vai correr, mas a gente vai brincar de pega-pega. A gente vai até Uhum, um alvo, né? Vamos até o sofá e dar um pulo no sofá e voltar, né? uhum, Vamos dar a mão para a mamãe e a gente pula junto. Não uhum. sei, né? Mas que você consiga fazer com que essa criança tenha, desenvolva um significado do uso do corpo e para ela interagir com qualidade, né? Uhum. E a partir daí a gente conseguir brincar e aumentar esse repertório, né, de ações motoras, de brincadeiras, enfim, né? E vai caminhando por esse lado. Porque elas Então, tendem a ficar muito, Ana, desculpa te interromper, muito claro, só na busca da sensação, né? É isso que você está falando. exatamente. Então, e aí não, né, não vai muito além disso. Então, fica pulando, né? Ou, enfim, escalando, ou se balançando, Porque é ou uma buscando sensação tato, prazerosa, É né? uma Em sensação algumas. prazerosa, é uma sensação que traz sucesso, né? Eu tô querendo Tá. propriocepção, eu tô querendo movimento e eu consigo fazer, né? Uhum, Mas eu não consigo variar, eu não consigo tá. sair disso para poder ganhar uma sequência ou ganhar um ritmo ou idealizar e planejar algo diferente, né? Uhum, Então, quando a gente fala, por exemplo, na sequência, a gente fala, por exemplo, das brincadeiras com bola, né? Então a criança ela fica muito no mesmo movimento, usando a mesma força, porque ela está ali buscando a propriocepção. E na uhum. verdade a gente precisa ajudar essa criança a calibrar a força, a fazer diferente. A gente vai falar um pouquinho, né, mais para frente como ajudar, mas na verdade, quando a criança tem problemas de praxis e as crianças dentro do espectro têm, o feedback, né, do ambiente para essas crianças é muito difícil, né? Então, quando Uhum, ela age sobre o ambiente, é muito difícil ela ter uma resposta para poder uhum, tentar de novo, de uma forma melhor, ou repetir aquele sucesso, né? uhum, Então, de uma forma bem simples, por exemplo, quando a gente vai subir uma escada, que a gente nunca subiu, vamos subir pela primeira vez, a gente está num shopping, sei lá, e a gente levanta, a gente precisa, pode até ser que a gente olhe, né, para o primeiro degrau, mas o nosso pé vai levantar na altura daquele degrau e depois a gente vai subir a escada, né? uhum. Às vezes acontece, né, da gente dar aquele trupicãozinho, ou o pé bate e fala, nossa, que degrau alto. Foi o suficiente. Esse feedback é muito rápido. Ah, eu preciso levantar mais meu pé. E acabou. Então, esse Uhum. mecanismo para criança com autismo é muito É difícil. difícil. É super difícil. Então, ele conseguir manter uma sequência e conseguir repetir os movimentos e aprimorar esses movimentos com o dado que veio do ambiente é muito difícil e ele vai precisar de ajuda nesse sentido, né? Eu acho que é isso, né? Tem a questão da modulação, tem a questão da sequência, tem uma questão muito forte da ideação motora, que a gente já falou um pouquinho, Uhum. né? Então, a criança que tem essa rigidez,
né? De brincar sempre da mesma coisa ou usar ações motoras sempre iguais, né? Ah, Uhum. é uma rigidez de comportamento, ele só quer assim, né? Será que ele só quer assim ou será que ele não está conseguindo, né, Uhum. fazer de outra forma, né? Sim. Explorar essas possibilidades, né? Que a gente estava falando da criança pequena. Então, Sim. você percebe crianças que é isso, elas insistem muito no uso de um objeto, no uso da mesma forma, da mesma brincadeira, De usar e vários objetos, sempre com a mesma ação motora também, né, Ana? sempre Então com a mesma joga ação. tudo ou bate tudo também, né? Uma coisa que a gente Exatamente. vê. Então é muito comum a gente ver, né? A gente, vamos jogar bola. Então você coloca Tá. lá a cesta para ela jogar bola. Aí a criança que joga bola, né? Ela faz um movimento assim. Aí você dá uma Uhum. argola, dá um frisbee, dá um saquinho de areia. O Uhum. movimento, né, para os pais observarem, é sempre o mesmo. E pode ser que ela não tenha sucesso, porque o frisbee você precisa jogar assim. A argola você Uhum. precisa jogar de uma outra forma. Uhum. Então, volta naquele assunto do feedback, dos pequenos ajustes do corpo, que para criança que tem problemas de praxia é muito difícil. Então, por exemplo, quando a gente vai jogar uma bola na cesta, né, fazer uma bola ao cesto, se a gente erra a primeira vez, rapidamente a gente fala, nossa, foi muito forte. Ou não, acho que eu vou jogar Tá. assim, né, para a bola fazer uma curvinha e cair no Uhum. cesto. E aí, Uhum. né, a gente vai, joga uma, duas, quem sabe na terceira acertamos e faz, opa, então é essa força que eu Uhum. tenho que usar. Então eu vou continuar ganhando aqui e consigo aumentar a complexidade dessas ações. A criança com autismo, ela tem muita dificuldade nesse mecanismo do feedback e de fazer esses pequenos ajustes para calibrar força, para olhar, né, e antecipar essa distância e planejar como ela vai fazer para acertar, né? Então a Tá. gente precisa mediar bastante esse contexto. Que mais que a gente falou Ah, dos é, não, pode seguir, segue. é, é muita Pode coisa, seguir, Ana. né? É muita Se coisa. não estiver fazendo sentido, você me dá um toque que eu vou Não falando. tá, não tá fazendo muito É, sentido, Ana. a gente falou dos grupos musculares, tem muitos estudos, né? Aproveitando aí esse link de fazer cesta, de usar as mesmas ações motoras para diferentes jogos e diferentes Uhum. objetos. Ahn, a gente tem muitos estudos que mostram alterações bem importantes na criança, no desenvolvimento da criança que está dentro do espectro, que eles têm uma preferência, né? O cérebro tem uma conexão que dá preferência aos estímulos proprioceptivos, aos Tá, visuais, né? olha. Então, a praxis, na verdade, a gente usa os sistemas sensoriais para desenvolver, mas a gente usa muito a visão para imitar, Uhum. para olhar o outro e Muito. pegar aquela dica, né? Sim. Que nem o do exemplo do balanço, né? Que as crianças estão lá, olha como eu faço assim, eu faço assado, Uhum. eu jogo a bola assim, com as duas mãos, olha, fulano, vamos jogar de tal jeito. Então, o sistema visual, ele está integrado com o motor, precisa estar integrado com as Uhum. habilidades motoras para ter sucesso. E esses estudos mostram para gente que na criança com autismo isso não acontece. Eles usam muito o Tá. corpo, a força, ou uma diminuição de força, dependendo da criança, mas muito mais para conhecer o ambiente e para se relacionar com o ambiente do que a visão. Tá. Então, toda essa parte do que é integração visomotora, então, toda essa parte de gestos, por exemplo, né? De Uhum. imitar posturas, de imitação e de gestuais, lembrando que a gente tem os gestos, por exemplo, de imitar uma pessoa, gestos com ferramentas, né? Então, se eu fizer assim para você, você sabe o que eu estou fazendo? Estou comendo. Tá. Se eu fizer Uhum. assim, você sabe o que eu estou escrevendo. Se eu Tá. fizer assim, vamos jogar vôlei, né? Não preciso nem Tá. falar. Você Sim. imaginou lá que eu vou jogar alguma coisa. Então, você tem esse desenvolvimento através da integração visomotora, dos gestos que são de comunicação. Tchau, jogar Tá. beijo, né? Parabéns, que bom, que legal, viva. Você tem os Tá. gestos de ferramentas.
Então, todo esse gestual que fica muito atrasado e muito prejudicado nessas crianças, eles vão ter um impacto muito forte na habilidade social, na interação social, na hora de você Uhum. brincar com outras crianças, ou na hora da criança entender o que o professor está falando lá na frente, né? Na hora que ele está falando de costas, faz um gesto, Tá. pega lá, né? E as Uhum. crianças com autismo que têm esse problema práxico, eles têm muita dificuldade de desenvolver neles e de perceber no outro, Tá. né? Daí o impacto da habilidade Na interação, né? social, da interação social, né? Ô, Ana, e na imitação também. Sim, muito, na imitação, muito. É, eu ia falar isso depois, mas eu lembrei agora de uma passagem lá da Uhum. Tereza, que eu acho que foi muito legal dela falar pra gente, dela dar esse toque pra gente, né? Por isso que quando você vai trabalhar com uma criança que está dentro do espectro, principalmente as pequenas, é importante você ter os objetos duplicados para você fazer Uhum. junto com a criança aquilo que ela está fazendo e estimular esse contato visual com o objeto, com o corpo e a imitação, né? Então vamos Tá. dar comida, vamos bater, vamos. E principalmente você começar o seu trabalho com o corpo a partir do movimento que a criança está fazendo. Por Ela mais simples que ele consegue. seja, isso. Tem várias leituras, né? Todo mundo sabe, né? A criança que está fazendo algum movimento, quer seja até uma estereotipia, a gente tem que partir Uhum. daí para puxar a criança. Mas sob a ótica da praxis, isso é muito Uhum. importante porque você começa a trabalhar a parte motora a partir de uma ação motora que é muito familiar para ela, Sim, que ela já sim. sabe fazer. E aí, o seu desafio de terapeuta, de pai, de mãe, talvez, é você aumentar essa complexidade e usar de Tá. diferentes formas esse movimento. Você Acho que foi a voltou? Fui internet. eu? Perdão. Voltei, não, fui eu, gente. Perdão. Caiu aqui, voltou. Perdi Então, esse. Pode seguir, fala, Ana. fala. Não, pode falar. Eu Não, acho, então, segue. Eu estava te escutando, mas você perde, né? Tem que sumiu a fazer um conexão. embalo aqui. De novo, é. A gente está falando da questão da imitação, de duplicar os objetos, né? Estava falando da importância disso. De começar por né, da Por uma. importância da gente potencializar, na verdade, de dar importância às ações que a criança já sabe fazer, por mais simples Tá, que ela seja. Porque a tá. partir daí é que você vai aumentar a complexidade e a variedade disso. Uhum. Então, para fazer um exemplo, né? A gente falou tanta Tanta coisa coisa. teórica, né? Desculpa se os pais estão. Eu não Tô sei se eles estão enlouquecido. com dúvidas e. Nossa, quanta coisa! Eu recebi uma vez um menino no meu consultório e ele, um menino super inteligente. Um menino autista, muito inteligente, verbal, com 9 anos. E ele nunca tinha Tá. feito TO nem integração sensorial. Uhum. E ele era muito interessante, eu aprendi muito com esse menino, muito, aprendi muito com ele, porque ele era um menino assim. E você deve reconhecer esse padrão e as pessoas que estão ouvindo devem reconhecer. Se eu mandasse, ele tinha uma habilidade motora íntegra, Tá. equilíbrio, ele tinha um tônus bem baixo, mas ele tinha um equilíbrio muito bom, ele tinha uma habilidade motora muito boa. Só que ele ficava paradinho. Se eu pedisse para ele fazer qualquer coisa, ele faria, ele fazia. Sobe Tá. aqui, pega não sei o quê. Agora, se eu provocasse a situação para partir dele, essa iniciativa, essa ideação, eu ficava 1 hora com ele e nada acontecia. Tá. E teve uma vez que ele, já mais para frente do tratamento, ele falou para mim que queria, foi a primeira vez que ele falou que queria subir na lycra. E a Ah, lycra
estava super alta, né? Aquela nossa rede de lycra que a gente tem, não é? Na terapia de integração sensorial, estava super alta. E ele era um menino grande até. E aí até eu fiquei olhando, falei, será que ele vai precisar subir em alguma coisa? Eu queria que ele subisse em alguma coisa, Eu queria que ele precisasse subir. Eu queria que ele precisasse pensar como chegar naquela rede. Eu falei, meu Deus, o menino vai entrar direto, né? E no fim ele deitou na rede, assim, ele estava em pé, ele puxou a rede, que eu achei super legal, e pôs meio corpo para dentro. Tá. Em pé. E eu falei para ele, e aí, você entrou? Aí ele gritou para mim, entrei! Eu falei, você tá na rede? Tá deitado? Tô! Eu falei, onde tá seu pé? Aí ele, ih, tá no chão. Eu falei, nossa, mas você não entrou então. Seu pé tá no chão. Vamos tentar entrar? Então, olha só a percepção do corpo desse menino e o planejamento desse menino para conseguir e compreender, né, o que ele tinha, o que ele queria fazer. Ele tinha esse desejo. Eu quero entrar na rede. E aí eu fui conduzindo aquele jeito nosso, né, de jogar a ideia, fazendo uma pergunta, mas que vira a ideia da criança, e quem sabe, e pum, ele conseguiu entrar. E na hora que ele entrou, ele ficou super feliz. E aí ele falou assim para mim, nossa, agora eu tô deitado. E daí ele percebeu que aí sim, ele tinha entrado na rede. E eu achei tão lindo que eu falei, nossa, gente, olha, né, qual foi o caminho que ele percorreu, um menino com uma habilidade motora íntegra, mas com um processo de praxis muito complicado, muito difícil, né? E tem vários episódios desse menino também fazendo pipoca, né? A gente estava falando de sequência, e a sequência, né, na criança com autismo, ela passa por várias questões, né? A sequência no brincar, uma sequência pequena no brincar, num circuito, num jogo, uma sequência do vestuário, né? Que eu ponho primeiro, é muito difícil. As crianças têm pouca noção do tempo, então ela não sabe o que vem depois, né? Por isso que elas precisam dessas pistas visuais, precisam dessa nossa ajuda, né? Isso tudo vem do desenvolvimento de sequência, ritmo e sequência, de noção temporal da prática. E ele sabia fazer todas as etapas para colocar lá a pipoca no micro-ondas. Mas ele precisava que a gente falasse, porque se a gente não falasse, ele não iniciava. Ia. A gente precisava ajudar a falar, e agora? O que você tem que fazer? Será que você tem que abrir? Põe no micro-ondas? E ele tinha a habilidade de abrir o micro-ondas, apertar o tempo, achar o botãozinho lá, pipoca, colocar, abrir o saco. Mas ele precisava de muita ajuda para organizar as etapas, né? 3, 4 etapas, né? Porque pipoca de micro-ondas é uma coisa muito prática. Sim. E até de começar a comer e perceber que tinha alguma coisa errada e eu perguntar, você gosta de sal na pipoca? Né? Você quer pôr sal? Ele quer pôr sal. Aí ele ia lá atrás do sal. Então, isso é um exemplo que é muito real, né? Na criança que está dentro do espectro. Muito comum, muito comum. O que mais? Falamos de... Eu acho que você falou de bastante coisa, imitação, coordenação visomotora e... Propriocepção, a sequência, os gestos, né? Os gestos. Ô, Ana, eu vou te fazer uma pergunta, então, que eu acho que é uma coisa também que é legal de falar. Você falou do feedback, né? Que é muito importante. E eu até outro dia, você estava dando exemplo, no consultório também aconteceu com uma criança que foi muito, muito bonitinha, assim, muito ilustrativo para ver, que era uma criança que fez um giro no trapézio, assim, de ponta cabeça e caiu numa almofada de um jeito incrível. Ela inventou e ela fez. E quando ela terminou, eu falei, que lindo isso que você fez, que ótimo. E ela virou para mim e falou, o que eu fiz? Né? Assim, ela não tinha noção. E é claro que ela não conseguiu fazer de novo, né? Porque ela não tinha... E aí, isso tem muito a ver com o feedback que você falou. Mas tem isso, e tem muito a ver com o significado também, né? Eu fiz por fazer. Foi aquele por acaso que deu certo. Né? Sim, não foi uma mas eu não vou saber repetir. E aí uma coisa que também a gente fala muito dentro da integração, que é o feed forward, a antecipação, que é uma coisa que a gente também vê muita dificuldade nessas crianças, né? São crianças que trombam ou muito nas coisas que estão em movimento, ou que se você joga uma bola, ela não consegue preparar o corpinho para conseguir pegar. Ela não consegue, na verdade, antecipar isso. Antecipar. Né? Tem uma pequenininha, que até dei exemplo outro dia, né? Que
para ela chegar do outro lado da sala, ela tem que guardar o estojo. Ela estuda num colégio em São Paulo que eles são responsáveis pelos materiais. Então, ela tem que levar o estojo até o outro lado da sala. Mas ela não consegue fazer isso enquanto as outras crianças estão em pé. Ela precisa esperar todo mundo sentar para fazer isso. Porque ela não Uhum. consegue organizar o corpo em relação ao corpo dos amigos. É uma coisa muito interessante, assim. É E essa porque é eu uma coisa que acho a gente vê muito também nessas crianças, né? Essas muito, crianças muito, que porque parecem faz mais parte do. estabanadas. É porque elas são muito desorganizadas no Isso. espaço, né? Muito essa noção visoespacial é complicada, enfim, né? A gente sabe que tem alterações e também porque é o mesmo mecanismo, né? Tá. Esse circuito, né, de informações que passa para o nosso cérebro quando a gente está agindo no ambiente. Então, eu fiz uma ação, deu certo ou não deu, o que que não deu, vou fazer de novo, vou fazer melhor ou vou fazer de outro jeito, vou Tá. fazer uns ajustes, vou acertar, olha, eu acertei, agora foi legal, e eu vou repetir essas ações Tá. numa sequência. Né? Então, eu acho que toda essa circuitaria, essas conexões, elas não acontecem porque as crianças com autismo elas não dão conta de Uhum. completar esse ciclo ou têm alterações importantes nesse caminho. Então, a Tá. gente vai, eu acho que já entrando na última Já, pergunta, que talvez temos Como é que a tempo aí, gente, né? para a gente ter Como é tempo que a de gente falar mais? ajuda, Como né? é que a gente pode ajudar essas crianças, Então, né? na verdade, quando eu falei, né, a gente acho que as pessoas não sei se todo mundo viu, mas quando a gente estava falando de modulação lá no prematuro, de crianças hiperresponsivas, que os pais funcionam como correguladores, né, Uhum. para ajudar a organizar esse ambiente, organizar esse volume, a intensidade dos sentidos, dos estímulos. Eu acho que a gente tem que funcionar como corregulador dessas crianças Tá. para ajudá-los a perceber e discriminar primeiro, né? Discriminar essas sensações, né? Então a gente fala muito na hora que a gente vai falar dos objetos, na hora que a gente vai falar de uma ação motora, de verbalizar, né? De colocar em palavras, né? Você pulou, Tá. você acertou, olha, você pulou de pé, você tá de barriga para cima, né? Então você É. verbaliza, vamos pegar essa bola pesada, pega aquela bola para mim que é bem pesada, ou pega aquela bola amarela que é mais levinha para a gente jogar. Então, a gente ajudar essa criança a caracterizar e discriminar essas sensações por meio dos objetos, né? E a gente dá para a criança a possibilidade dela perceber qual foi o impacto que ela causou no ambiente, que é o Tá. feedback e o feed forward. Então, o que que você fez, né? Olha, eu acho que você colocou seu pé aqui para você conseguir subir. Não foi isso? Onde você pôs seu pé? Olha que legal, né? E tem crianças que vão compreender essa conversa, tem crianças que a Uhum. gente vai mostrar de uma outra forma, mas o importante é a gente devolver para a criança e ajudá-la a perceber aquele impacto que ela causou no mundo físico. Como que eu Tá. caí? Que jeito que aconteceu? Então eu joguei a bola assim, e a bola passou do alvo, né? Nossa, como foi forte essa bola, foi muito forte. Você usou uma força no seu braço. Vamos ver se a gente. Será que você consegue jogar assim mais fraco? Nem que a gente precise ajudar essa criança a saber o que que é forte, o que que é fraco, né? Ela Tá. precisa experimentar, ela precisa Uhum. sentir isso. Só que ela precisa também do feedback. Olha, agora eu vi que foi bem devagarinho, foi bem fraquinho, Tá. né? Olha, deu certo, você fez cesta. Então, ajudar, dar esse feedback para a criança para Tá. ajudar e ela conseguir aprofundar e se manter nessa brincadeira, nessa atividade, justamente para ela repetir, né, com sucesso ou não, mas para ela conseguir fazer todo esse circuito, né, que vai causar um impacto neurológico. A gente está Uhum. construindo aí conexões, né, não são Sim. exercícios de musculatura Sim. superficial, né, são conexões bastante sofisticadas. Então a gente Uhum. precisa desse Repetir. impacto. Exatamente, né? Então, eu acho que isso é muito importante. A flexibilidade no brincar, né? Olha, a gente brincou desse jeito, vamos tentar de outro. Nossa, o carrinho agora passou por baixo, agora o carrinho foi na rampa. Opa! Né? Chama atenção, fazer uns barulhinhos, umas palavras para chamar a Uhum. atenção da criança para a ação dela, né? O que que deu certo, o que que não deu. Tá. Então, isso é super importante. Eu acho que
falando um pouco também da questão do uso da propriocepção, né? O ritmo. O ritmo é a chave também de muito do nosso Ah, atendimento, né? Da nossa, na verdade, para lidar com essas crianças no dia a dia. Então, a respiração, né? O ritmo do movimento do meu corpo. Ritmo, na verdade, intrínseco, né? O que que a gente é, consegue modular com esses estímulos, a nossa respiração, o nosso movimento do corpo, enfim, o que mais que a você já gente falou um pode pouco da questão da imitação também, né? Lá atrás, você já deu essa dica também, né? De usar usar os objetos muito. duplicados para ela prestar atenção, né? Chamar a atenção visual da criança para as ações motoras dela e do Sim, outro, né? sim. Para ela conseguir desenvolver nela e também perceber isso no outro, né? Tá, Fazer comparações, né? Olha, tá, a gente fez isso e caiu para fora. Você viu que quando tá, você fez aquilo deu certo? Nossa, a hora que você colocou seu braço primeiro na camiseta, ou sua cabeça primeiro na camiseta, e tá, depois o seu braço foi muito legal, você não ficou enroscado, né? Do que quando tá. você pôs o seu braço e depois não conseguiu encaixar a cabeça, né? Fazer esse tipo de comparação, oferecer essa comparação para a Tá. criança, né? Outra coisa que é super importante, que a gente faz bastante, é revisitar aquilo que foi feito anteriormente, né? Então, Tá. antes, né? O que que a gente fez? Uma brincadeira, um circuito semana passada que foi muito legal. Vamos fazer de novo? Vamos montar de novo? Tá. Porque deu tão certo, a gente pode mudar aqui essa posição, e a gente sabe que isso é super difícil para as crianças com autismo, né? Eu tinha um menino que ele criava circuitos junto comigo super bacanas, de caça ao Uhum. tesouro, a gente colocava as coisas do outro lado do colchão, e aí eu falava, não Hum. pode pisar no colchão, colchão, né, não sei o quê. E ele criava, só que eu não conseguia fazê-lo voltar pelo mesmo circuito. Ele queria só ir, Ah, pegar, daí ele queria voltar correndo, e os obstáculos ele aprendeu indo, mas mas não voltando voltando, mesmo sendo os mesmos os obstáculos. mesmos. Então, isso também é super importante, né? A gente trabalhar essa flexibilidade na brincadeira para ele poder generalizar e passar isso para coisas do dia a dia, né? Da Sim, alimentação, por sim. exemplo, no uso da roupa, enfim, né? Na Na escola. escola, nas É, brincadeiras, né, com os amigos. exatamente. E eu acho que a gente está falando de coisas aqui. Eu acho que estudar praxis me encanta, porque a gente fala de coisa de TO, de Piaget, e a gente Sim, fala sim. também de assuntos que mais para frente vão ser muito importantes, que são as funções executivas. Né? A gente Uhum. está falando de flexibilidade cognitiva, a gente está falando de Sim, sequência, de né? resolução de problemas, né? Resolução de problemas, de iniciativa, de controle inibitório. Então, tudo, Uhum. né? Olha quantas possibilidades eu acho que o brincar e as experiências sensoriais, né, dirigidas e de uma Sim, forma organizada, proporciona para o desenvolvimento neurológico futuro, sim. né? Ô, Ana, e acho que a última coisa para a gente encerrar, ainda dentro disso que você falou, é que a gente você está dando exemplos, né, dessa coisa da nossa, não é interferência, mas da nossa ajuda com essa criança, né, do feedback para poder dar para ela um pouco da informação que o corpo dela não traz. É, Uhum. mas, por outro lado, que a gente vê um pouco também, né, no consultório, e você vai conseguir falar disso até melhor do que eu, em alguns casos, né, pais que, ou mesmo terapeutas, a gente, enfim, fazem muito por essas crianças, né? Não permitem Isso, que essas crianças errem nunca. isso. E essa coisa do sempre do acerto. E, de repente, você pede, que é um exemplo até que você sempre dá e que é muito real, né? Você pede para a criança escolher um brinquedo e buscar no armário e ela não sabe, ela vai puxar o brinquedo de baixo e derruba todos os Todos de brinquedos, cima. né? Porque não tem esse planejamento, essa resolução de problemas, porque sempre alguém vai buscar para ela o brinquedo no armário, né? Estou dando um exemplo, Perfeito esse mas exemplo. por outro lado, é uma coisa também importante, né? A gente estar junto e a gente ajudar essa criança não significa não colocá-la em situações de resolução de problemas.
né? Perfeito. É isso mesmo. Eu acho, porque a gente está falando justamente de iniciativa, ideação e experiência. É a experiência Uhum. dele, não é a nossa. É a Não nossa. adianta a gente falar como vai dar certo, porque depois, quando ele precisar fazer lá na frente, no futuro, para outra coisa, ele não vai ter essa memória, ele não vai conseguir recrutar essa informação, né? É. O corpo dele precisa experimentar. A gente fala muito de corpo, porque é o corpo dele que precisa experimentar. Ele precisa entrar na rede, cair, ou não dar certo, ou o pé dele ficar no chão, para ele pensar estratégias e pensar formas de conseguir sucesso nessa atividade. E a partir do momento que ele conseguir de novo, Sim. justamente para ele imprimir isso, né, neurologicamente falando, e conseguir generalizar, fazer em outros momentos, né? É um movimento que ele pode usar em outros lugares, né? Uhum. Então, isso é super importante. Eu acho que isso é uma possibilidade, é um olhar que a gente tem muito forte na TO, né? Da gente dar esse Uhum. espaço e dar essa chance para a criança ter a iniciativa, ter a escolha, errar, acertar e mediar, né? Você vai Sim. provocar na criança aquilo que a gente sabe que ela precisa, né? Sim. Sim. Então as experiências, elas são fundamentais e elas são únicas, elas são próprias, Uhum. individuais, né? Uhum. O nosso conhecimento de mundo, ele é muito particular e a gente Uhum. pode ajudar essas crianças a construir isso, né? Mas não fazer por eles, né? A É. gente pode Eles ajudar a precisam construir organizar, isso, né? é. Organizar, a facilitar, a Uhum. conduzir a criança para quê? Mas a gente tem que provocar bastante essas crianças. Provocar super, né? É. Ana, nós tem que estar acabando. Eu queria agradecer muito a Ana, Ah, eu que por ter aceitado esse agradeço. convite, agradecer todo mundo que está aqui e dizer que essa live vai ficar gravada. E aí, quem não conseguiu assistir agora ou que chegou na metade quiser terminar de assistir, tá bom? E a gente está à É, disposição para responder qualquer coisa, porque aqui no ímpeto a gente vai falando, 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 e e às às vezes vezes falta. falta ou confunde. Tá Mas bom, a acho gente que o está à objetivo é a disposição nas informação. mensagens. Tá Mi, bom. obrigada. Beijo, Ana. Beijo. Tchau. Tchau. Aqui o baixinho. Peraí, encerra a mãe.